agora a gente vai falar sobre uma notícia envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, porque a Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar uma investigação que apurava supostas violações ao direito de acesso à informação durante a gestão de Jair Bolsonaro. A apuração focava em decretos do ex-presidente que classificaram como sigilosos documentos públicos, incluindo dados sobre seu cartão de vacinação e visitas recebidas no Palácio do Planalto. Segundo a PGR, não houve improbidade administrativa, abuso ou ilegalidade nos decretos de Bolsonaro. Jesualdo, aquela história lá de ilícitos envolvendo os sigilos decretados pelo Bolsonaro, inclusive sobre o seu cartão de visita, alcançou agora um arquivamento. Não foi para frente, não tem nada de errado nisso, foi o que concluiu o Ministério Público. Isso é o Estado democrático de direito. Investiga-se quem tem que ser investigado, os fatos que devem ser investigados, se existe a possibilidade de uma denúncia que se o faça, se não, que se arquive o inquérito. Eu acho que é a maturidade da nossa democracia investigar um ex-presidente e, concluindo-se que ele é isento pelo menos daqueles fatos que lhe são imputados, que se arquive a investigação tal como fez. Fala, Acácio Miranda. Concordo com o Jesualdo, com uma peculiaridade. O sigilo dos atos administrativos, que é uma incumbência do chefe do Poder Executivo, está vinculado à soberania e à sua atuação enquanto chefe do Poder Executivo. Fosse o presidente A, fosse o presidente B, esta é uma prerrogativa dele e ele exerce dentro das suas funções presidenciais. Eu acho que não cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aos outros poderes interferirem nesta decisão exclusiva. Até porque, se isso aí fosse adiante, o próprio presidente Lula teria um problema também, né, Diego? Porque a gente está tendo vários sigilos decretados nesse governo também. Inclusive, a taxa de negativa do governo Lula em relação ao governo Bolsonaro é muito semelhante. 7,8 no governo Lula contra 8,1 no governo Bolsonaro. Enfim, e aprofundando um pouco mais o tema, sigilos de 100 anos, não tem governo que justifique isso, não tem opção ideológica que justifique isso. Como disse muito bem o Acácio aqui, a regra da nossa Constituição é a transparência. Tudo que permeia a administração pública tem que ser transparente e o sigilo tem que ser algo extremamente excepcional. Quando a gente vê governantes colocando sigilos em cartão de vacina, em agenda de visitas de primeira-dama, em quem eram as pessoas que estavam ocupando as funções de vigiar o Palácio do Planalto, os demais prédios dos poderes, quando ocorre uma manifestação violenta na Praça dos Três Poderes, isso é muito triste porque essas informações deveriam sim ser públicas, essas informações deveriam ser divulgadas. Então é importante para a gente repensar que esse tipo de coisa favorece somente a quem está no poder, independentemente de ideologia, independentemente de lado político. O sigilo de 100 anos não deveria existir. E aí, Luiz Fernando Pacheco, algumas informações merecem o sigilo? Algumas informações certamente merecem o sigilo. Outras informações, a grande maioria das informações, a regra, como disseram os colegas, é que as informações sejam públicas, né? Informações sensíveis que comprometam ou coloquem em risco a segurança do país devem ser mantidas em sigilo. Fora disso, as informações têm que ser públicas. O que eu entendi da manifestação da Procuradoria-Geral da República é que ela disse que não há improbidade administrativa na decretação do sigilo. Exato. O que não quer dizer necessariamente que não venha a ser determinada a abertura desses dos dados, exato. Porque você manter sob sigilo o dado do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, é algo que não faz sentido. Não é uma questão de Estado. É uma questão de, sim, analisar qual foi o comportamento do chefe de Estado, aprofundar qual foi o comportamento negacionista do chefe de Estado no meio de uma pandemia. Como é que ele foi para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, 2 dias antes da posse do presidente Lula, sem ter um cartão de vacinação, por exemplo. São questões que não merecem ser acobertadas pelo sigilo. Mas daí, Acácio, eu quero saber o seguinte: o cartão de vacina do presidente é um documento de interesse público? É. Ou é um documento de interesse
particular, a gente tem que ter acesso aos medicamentos que ele toma, controlados ou não, ao receituário médico dele. Se ele vai numa consulta, a gente tem que saber o que ele falou para o médico, o que o médico falou para ele. Será que isso não está mais no campo da individualidade, da privacidade? O que não impede que esse cartão de visita seja divulgado por um ofício em uma investigação outra. Eu acho que em paralelo, no meu ponto de vista. Qual a sua avaliação? Essa situação do Bolsonaro acabou misturando tudo, né? A gente sabe, e você bem disse, determinados atos são privados e inerentes à pessoa, seja ela o presidente da República, seja ela um comentarista aqui da casa. Mas, neste caso do Bolsonaro, a discussão era se ele falsificou este documento e usou este documento ou não. E a PGR disse o seguinte, olha, foi decretado sigilo sobre a utilização desse cartão e este sigilo está em conformidade à lei. Não há uma análise quanto ao mérito do cartão. Por isso que o Pacheco disse, há a possibilidade que isso seja investigado em outras esferas, inclusive na esfera criminal. Mas eu concordo com você, para a soberania do país e para o bom andamento da nossa política, isso em nada influencia. Se ele falsificou, ele deve ser punido, mas essa não tinha que ser uma questão de Estado. Essa não tinha que ser uma discussão polarizada, onde um lado acha que tem que acontecer, onde o outro lado acha que não tem que acontecer. Cometeu uma conduta delitiva, seja responsabilizado por isso, seja investigado por isso. Mas, repito, não é uma questão de Estado. E aí, Wilson Pedroso? Kober, você falou bem, existem questões que exigem o sigilo. O que falta é regra. Que nem o presidente Lula colocou sigilo na agenda da Janja, numa carta que ele recebeu do Putin, e a questão do Robinho, e uma questão do Robinho. Eu não estou falando que ele não tenha feito de forma correta. O que eu acho que falta é uma regra. Olha, a agenda do presidente, a agenda da primeira-dama requer sigilo. E não importa o presidente que passe pela presidência da República, as agendas vão ser sigilosas. Isso. Vão ter sigilo. O que me calma e incômodo é que ao bel prazer, né? Minha avó falava, né? Acho que é de coisa de velho, né? Ao bel prazer, a decisão do chefe do executivo para qualquer documento. Tem que ter um rol de coisas. Isso aqui é público, isso aqui é... Tinha que ser regra clara. Existe? Existe. Ele é genérico, Ilcinho. Ele fala que questões inerentes à segurança do presidente, questões inerentes à soberania, questões que sejam do interesse das negociações de Estado. Existe, mas não pegou. E ainda existe... Não, a soberania também é interpretativa. Mas e ainda existe uma série de classificações diferentes, né? Ultra sigiloso, sigiloso, médio sigiloso. Cada classificação dessa é um período. É um período. Um é 100 anos, 50 anos, 30, 10. Não é que se existisse uma regra clara, o presidente Bolsonaro não estaria passando por um processo de improbidade administrativa por conta de sigilos que ele colocou no seu cartão particular de... Não, mas foi arquivado. Então, mas foi arquivado, mas passou pelo processo. O cara tem que conviver com a insegurança. Conviver com a insegurança. Pega alguém de ovo virado no dia, dá uma canetada dele, ele fica em improbidade por mais 8 anos por conta do cartão de saúde particular. Se alguém me pediu o meu cartão de saúde particular aqui na rua, um policial, eu não entrego. Ele não tem onde... O policial não pode pedir meu cartão de saúde. É o ônus da função pública que você exerce. Mas não tem regra clara. Mas isso que eu tô falando. Fica essa discussão porque as coisas são sempre genéricas. As regras nunca são claras. Se tiver regras claras. Como dizia o Arnaldo César Coelho. O trava-língua até hoje. Regras claras. Vou te dar um curso online. Regras claras. Você tá fazendo esse curso online? Tô. Eu já fiz, pra mim doutora, não funcionou. Sara Simões, inclusive. Regras claras. A gente não estaria trazendo essa discussão. Fala, Raquel Galinatti.
Você que não trava a língua, você que tem aqui, ó, de primeira. Não, é perfeito o que os colegas falaram agora. Artigo 37 da Constituição Federal, um dos princípios basilares da administração pública é justamente a publicidade, dentre a moralidade, a impessoalidade. Mas quando a gente fala de atos, aquele que é o presidente da República, aquele que cumpre uma função pública, obviamente ele tem direito aos seus atos particulares. Especificamente, cartão de vacina diz respeito somente a ele. Não dá um reflexo ao país que ele está governando. Então, é muito temerário algumas ações e algumas denúncias serem instrumentalizadas como atos de perseguições políticas. Porque acredito que o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, não tenha sido o único que tenha escondido o cartão de vacina. Então, eu acho muito temerário colocar de forma tão... muita atenção para isso. Uma areia movediça, situações em que teríamos que ter pontualidade. O Acácio falou muito bem, o rol, mas esse rol, ele é um rol que cabe interpretação, é um rol subjetivo também. Quando a gente está falando em algo relacionado a sigilo, e a um sigilo de 100 anos, a gente não pode ter o que a gente fala em direito penal, uma lei penal em aberto, né? Uma lei penal em branco, para que a gente dê margem a interpretações. Tínhamos que ter leis e normas muito mais claras, pré-determinadas. Olha, eu acho que a gente está numa discussão ou colocando essa questão aqui de uma maneira um pouco equivocada. O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando estava no exercício da presidência da República, ele foi questionado publicamente pelos repórteres durante a pandemia diversas vezes se ele havia sido vacinado ou não. E ele fazia questão de dizer que ele não seria vacinado. Se eu pegar Covid com o meu histórico de atleta, não passará de uma gripezinha. Estou com Covid, não vou me vacinar, porque eu não quero virar jacaré. Então, ele ficou propagandeando questões particulares dele. Ele trouxe para o âmbito da presidência da República a questão particular dele. Eu não vou me vacinar, eu sou contra a vacina. Ele trabalhou contra a vacina. Ele pregava essa cloroquina aí que só fez matar mais brasileiro. Então, esse sigilo no cartão dele não se justifica com essa questão de que era pessoal, porque ele, enquanto figura pública, declarou centenas de vezes que não tinha sido vacinado. Ô, Pacheco, o que você fala do sigilo das visitas no Palácio? Porque o Lula colocou também. Olha, eu acho que aí já entra uma questão de mais sensibilidade à questão da segurança do presidente. Por exemplo, se você falar, não, tem que ter abertura em tudo. Temos que abrir aqui qual é o açougue que fornece carne para o Palácio da Alvorada. Não tem que abrir qual é o açougue, porque você pode ir lá e... Segurança. É segurança. Isso. Então, assim, você tem, em regra, a agenda do presidente da República, a agenda dos homens públicos e das mulheres também que exercem cargos públicos deve ser aberta. Mas às vezes você tem uma reunião mais sensível que num determinado momento não é adequado para a segurança do próprio país você divulgar. Pode até ser divulgada posteriormente, mas né, a gente tem que entender que quando você está no governo federal, você trata de questões que muitas vezes colocam... ali você tem como foco o risco à integridade de uma população inteira. Então, muitas vezes, é temerário que a agenda seja tão aberta assim. Ô, Gesualdo, em relação à agenda ainda, é importante lembrar que o presidente e a sua esposa, eles moram lá no Palácio da Alvorada. Então, eles residem em um espaço público e, no caso do ex-presidente Bolsonaro, a gente teve a quebra do sigilo que revelou quem é que a primeira-dama recebia, por exemplo.
Não é que era a primeira ela não tem nem salário, né? Uma primeira-dama, nem a anterior, nem essa. Mas é uma questão de privacidade. Quem são os amigos dela, quem que visita, quem que não visita. Tem cargo, né? Exato. E aí, por exemplo, quando se revelou da Michelle Bolsonaro, quem é que visitava ela? O pastor, o amigo maquiador, a outra amiga que cuida dos direitos da pessoa com deficiência. Tá errado. E aí? É uma questão. Tá errado. É privacidade. Nesse ponto eu quero discordar do Pachecão. Embora ele tenha falado do cartão de vacinação do Bolsonaro, eu ainda insisto que é âmbito particular da vida do cara, é âmbito privado. Por mais pública que seja a pessoa, e portanto ela se torna mais exposta, e isso é regra inclusive de jurisprudência, quem é uma personalidade pública tem que ficar mais afeita, por exemplo, a críticas que seriam feitas a pessoas tradicionais. As pessoas que são públicas precisam e devem receber críticas mais assodadas e aceitá-las. Eu ainda acho que mesmo assim, ainda que a personalidade seja pública, ela tem reservado faceta da sua vida privada, faceta da sua vida particular. Por exemplo, algumas visitas. O presidente da República deve ter algumas prioridades para visitação, para ser visitado, que estão longe dos olhos do público. Fala Eu acho, Miranda. Nós já falamos sobre isso, mas Alipiti, talvez a polarização tenha deturpado a visão das pessoas nos últimos tempos, né? Nós estamos discutindo a vida privada do ex-presidente da sua família e do atual presidente da sua família e perdendo do nosso âmbito de visão as reais finalidades do Instituto. O Instituto serve para que o presidente da República converse, por exemplo, com o ministro sobre um tema de interesse do país e essa conversa não seja publicizada porque as razões que o levaram a isso talvez não fossem tão bem vistas pela população, mas lá na frente, quando os objetivos do ato forem atingidos, a população será beneficiada. Vale, por exemplo, quando o presidente do Brasil conversa com o presidente da Argentina em off sobre a situação da Venezuela para resolver o problema humanitário. Isso sim tem que estar abarcado pelo sigilo. A agenda, quem visita, quem faz a unha, quem é o cabeleireiro, isso não é tema de Estado. Isso não tinha nem que ser tão discutido de forma tão aprofundada. Repito, às vezes eu sou até chato com isso, talvez seja a face mais grave da polarização que a gente vive.